Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem do planeta. Aqui a gente faz e acontece a aprendizagem em rede. E você está ligadinho na 17ª semana Rede Pedagógica Cidadania na Escola, que neste dia de programação tem 2 minicursos bastante especiais e pertinentes ao tema da nossa formação, que é Cidadania na Escola. Agora, às 18 horas, já nós estaremos com Priscila Pereira, da Fundação Roberto Marinho. E o tema do minicurso é Convivência e Cidadania. E logo mais às 19 horas, quem participará conosco aqui é Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, do projeto Educamídia. Vamos conversar sobre educação midiática e cidadania. 2 temas muito importantes, correlacionados, e você não pode ficar de fora dessa discussão. Gente, olha que bolsa linda que eu tô usando aqui na live hoje. Gente, essa bolsa é um dos kits da Fundação Roberto Marinho que nós vamos sortear dentre os participantes da 17ª semana Rede Pedagógica. No finalzinho da live eu vou explicar para você como você faz para concorrer a um desses kits. Ó, e essa bolsinha não tá vazia não. Ela tá recheada de prêmios, inclusive, ó, livro da Fundação Roberto Marinho também. Eu vou mostrar ainda hoje, em uma live específica, todo o conteúdo desse kit, que você pode concorrer a um deles, tá bom? É só seguir as regras que já estão especificadas lá na plataforma RPEAD, mas que eu vou explicar aqui também na live. Mas agora eu quero me concentrar a adicionar aqui na nossa transmissão a Priscila, para que a gente possa iniciar o nosso mini curso de hoje. Olá, boa noite a todos. Estou vendo muita gente aqui. Seu lugar na maior sala de aula da internet e vamos iniciar essa discussão. Estou adicionando aqui a Priscila. Oi, Priscila, tudo bem? Olá, Érica, tudo bem? Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Priscila. Você está falando de onde? Do Rio, tô no Rio. Olha que beleza, Rio de Janeiro. Tem muita gente do Rio de Janeiro que acompanha a rede pedagógica aqui, Priscila. Pessoas do país todo e também do exterior, tanto de países de língua portuguesa como de outros países também. Que legal. Gente, a Priscila está aqui hoje representando a Fundação Roberto Marinho, mas ela também é uma educadora, como a maioria de nós que estamos aqui na rede pedagógica. Ela é graduada em Literaturas de Língua Portuguesa pela UFRJ. E olha só que chique, hein? Especialista em antropologia e desenvolvimento cognitivo também. Aliás, pela Universidade Federal Fluminense. Ela foi professora do ensino fundamental e ensino médio. Então, ela sabe do que está falando, ela tem propriedade para conversar com a gente, porque ela conhece chão de sala de aula. Sabe por que eu estou falando isso, Priscila? Muitas vezes a gente ouve pessoas que não conhecem a realidade da escola propondo soluções para a educação. E isso é muito complicado, porque só quem sabe o que funciona e o que não funciona é o professor quando ele está na sala de aula, não É é? verdade. Gente, olha, e não só isso, tá? Além da formação que eu partilhei aqui com vocês, da Priscila, ela tem bastante experiência. Atualmente, ela está na Fundação Roberto Marinho, mas ela tem aí uma larga experiência na educação. E primeiramente, Priscila, eu gostaria que você conversasse conosco, se apresentando e falando justamente dessa experiência na área de educação, desde a sua formação e, em especial, da sua atuação hoje na Fundação. Então, começando de novo, para quem está chegando agora, boa noite a todas as pessoas. Eu sou a Priscila Pereira. Trabalho na Fundação Roberto Marinho na área de projetos, né? Já tem alguns anos. Mas como a Erika falou, eu sou professora de formação, né? Eu vim da área
de letras, na verdade, né? Dei aula de português e literatura há alguns anos da minha vida, tanto no ensino fundamental, no segundo ciclo, como no ensino médio. E quando entrei na fundação, né, alguns anos atrás, me aproximei muito da metodologia do telecurso, que é uma metodologia, né, que trabalha aí a inserção do audiovisual dentro da sala de aula, né, enfim, em apoio ao currículo escolar. E a partir dessa experiência, fui me aproximando também de temas ligados a direitos humanos, né? Especialmente direitos de crianças, adolescentes, mulheres também. Então, ao longo desse tempo, fui migrando aos poucos, né? A minha atuação não só para a formação de educação, de educadores de uma forma geral, não só professores, mas também profissionais de ONGs. A gente trabalha muito também com profissionais da assistência social, da saúde, pensando aí alternativas e soluções pedagógicas de forma integrada, né, de forma a trazer esses outros atores do sistema de garantia de direitos para próximo da vivência escolar, né, do cotidiano escolar, né, e também pensando a produção de conteúdos que dialoguem com esses públicos, né? Então, para além das formações direcionadas para o público de educadores, a gente sempre pensa também como se aproximar desses profissionais, aproximar esses profissionais do cotidiano da escola, de forma a pensar a educação dentro desse olhar mais amplo, né, e de proteção básica da criança, né, e do adolescente. Olha só, gente, que interessante, né? Ela tem, de fato, uma formação e uma experiência aí multidisciplinar, né? E para trabalhar na área de educação, para desenvolvimento de projetos, a gente precisa ter essa visão mesmo, né? A gente tem que ampliar a nossa visão de mundo, porque a educação e os conteúdos curriculares da sala de aula, eles se interrelacionam com vários outros aspectos da nossa vida, né? E a Priscila está aqui também por isso, né? Por causa dessa experiência que ela tem em direitos humanos, que tem tudo a ver com a temática da nossa formação aqui, cidadania na escola. Eu quero convidar todos os seguidores da Rede Pedagógica para seguirem também o Instagram da Fundação Roberto Marinho, que a Fundação ela está apoiando a 17ª Semana Rede Pedagógica, mas ela desenvolve inúmeros outros projetos na área de educação, de cultura, né? E apoia também outros eventos de formação para educadores. Então, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante o conteúdo do Instagram da Fundação. Sugiro também que sigam o @ da Futura. Você pode dizer pra gente, Priscila? Canal Futura. Isso, Canal Futura, gente. É Futura mesmo, aquele canal de televisão que você a bolinha conhece. verde. Isso mesmo, aquele verdinho. Isso, gente. E como ela estava dizendo aqui, ela tem experiência, ó, desde lá do telecurso, né? Que foi de fato uma iniciativa inovadora, pioneira, que até hoje, né, produz frutos aí para o nosso país. E daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, Priscila, a gente vai conversar aqui com a Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, né? A gente vai conversar sobre educação midiática também. Então, ao longo dessa formação, a gente vai costurando aqui esses temas uns nos outros. Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em participar, a sua presença, todo o conteúdo que você preparou para estar aqui com a gente hoje e agradecer também à Fundação Roberto Marinho por acreditar no nosso projeto e apoiar essa semana formativa. É um prazer estar à disposição aí para contribuir com o que for preciso. Que legal. E olha, Priscila, convivência é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, né? A partir do momento que a gente vem ao mundo, até antes, né? Ali, quando o bebê está na barriga da mamãe, a gente já está convivendo, né? E saber conviver, inclusive, é um dos pilares da educação, juntamente com outros, né, que foram propostos naquele relatório da Unesco, né? Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender e, não menos importante, aprender a conviver. Mas a gente pode definir de forma mais precisa,
né, mais acadêmica aqui, o que seria a convivência? Conviver e convivência, né, são aspectos muito subjetivos, né? A gente tem uma definição aí que tá no dicionário do que é conviver, ou seja, colocar pessoas em relações, né, em espaços comuns para que, tendo ou não objetivos parecidos, né? Mas acho que nesse momento a gente está vivendo, na verdade, uma grande crise de convivência mundial. Né? A gente está vivenciando um momento muito delicado, né? Com muitos alertas vindo, seja da ONU, agora, né, a gente falou aqui na nossa live de esquenta, né? Ontem mesmo saiu um relatório da NASA falando da questão da temperatura no Brasil, que em 50 anos pode se tornar insustentável para permanência humana. Enfim, a gente tá vivendo aí um momento limite de retorno de guerras, né, de larga escala, de conflitos religiosos com muitas mortes. Então, assim, a gente volta, estamos num momento limite, né? A sensação é de beira de precipício. Ou a gente se posiciona agora, ou a gente toma atitudes agora, né? Considerando que moramos na mesma casa, todos nós, né? A gente mora no mesmo planeta, e esse planeta está colapsando de forma, não vou dizer igual para todas as pessoas, porque a gente sabe que as pessoas principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas que vivem em contextos mais vulneráveis, acabam sofrendo esses impactos, né, de uma forma mais severa, né? Mas estamos todos sobre esses efeitos, né? De uma forma geral. Então, a gente tem pensado muito nessa perspectiva de como promover espaços de diálogo, né? Uma relação mais equânime, uma relação mais respeitosa, né? Principalmente entre os diferentes. Como é que a gente pode pensar metodologias que possam contribuir para que essa convivência se dê de uma forma mais harmônica e que a gente possa aprender uns com os outros, né? E buscar soluções uns com os outros e não reproduzir um movimento que a gente tem visto muito de cada um na sua bolha, né? Eu tenho os meus interesses, eu estou aqui, você tem os seus interesses, você está aí, a gente não conversa, a gente não debate, a gente não troca, né? Então, como é que a gente pode pensar, principalmente na educação, né? E considerando a educação com esse olhar mais amplo, né, que eu falava na minha apresentação, uma educação que também inclua a comunidade, as famílias, que inclua outros serviços, né, do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, né, para que a gente possa juntos pensar caminhos, né, propostas, pontes de debate para que a gente possa reverter esse quadro. Né? E dentro dessa metodologia que a gente tem pensado, a gente tem se apoiado muito em um tripé, né? Que é pensar a convivência nossa com o outro, né? Em especial esse que é diferente de mim, o que não tem a minha religião, o que tem uma ideologia política, ou que tenha uma visão digamos, relacionada a consumo, enfim, aquele que é diferente de mim, né? Aquele que não tem a princípio, os mesmos objetivos, né, que eu. Então, como é que a gente conversa com essas pessoas? Como é que a gente favorece pontes e entende o debate, né, o debate público como um espaço importante? Como é que a gente entende a política como um espaço importante? Como é que a gente se entende enquanto cidadão? Né, e formando os cidadãos também dentro dos espaços escolares. Então, esse primeiro pilar, ele reflete muito dentro desse sentido. Não dá mais para cada um falar com os seus, infelizmente, né? Infelizmente, porque o conflito é necessário, o conflito faz a gente crescer. Né? E como é que a gente pode fazer isso de forma respeitosa, de como é que a gente faz isso de forma a pensar caminhos conjuntos, né? E não formando mais muros ou, enfim, mais distanciamento. O segundo pilar é como a gente convive com o planeta, né?
Ou seja, a gente está aí com crise climática, né? Convivendo com ela o tempo todo, né? Grandes situações de impacto ambiental. A gente viveu agora recentemente mesmo a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, né? Ao mesmo tempo tivemos uma onda de calor como nunca vista no Brasil, né? E por esse relatório que saiu ontem só tende a piorar. Né? A gente vê em outros países do mundo, até mesmo no Brasil, né? Grandes queimadas em centros urbanos, inclusive, invadindo as cidades, né? Ou seja, tsunamis, terremotos, ou seja, a gente vive aí uma profusão de situações relacionadas ao meio ambiente, né? A devastação dos nossos recursos, em que nos coloca nessa urgência de conversar, de debater sobre sustentabilidade, que a gente escute mais os povos originários para aprender com eles também alternativas de sustentabilidade. O G20 está aí, né? Vai ter a COP daqui a pouco, ou seja, isso. Alguém falou aqui nos comentários, é isso. A gente tem que entender que a gente habita a mesma casa, né? Gosta do vizinho ou não, a gente habita a mesma casa, a gente habita o mesmo bairro e a gente precisa pensar como a gente cuida dessa casa, tentando minimamente reverter danos que já são praticamente irreversíveis. A gente não tem mais tempo para pensar, né? A gente não tem, a gente tem que buscar alternativas e precisa buscar alternativa para ontem. Né? Então, esse segundo pilar gira muito em torno desse pensamento e considerando realmente a herança né, que a gente tem, né, e as reflexões de um grupo grande de ambientalistas que vem trabalhando aí energia limpa, pensando, né, sustentabilidade de uma forma mais ampla, o consumo sustentável, que vem debatendo situações, por exemplo, de racismo ambiental, né, pensando na filosofia do bem viver, que é uma filosofia dos povos originários, que vem lá dos povos andinos e que muitos indígenas, né, muitos grupos indígenas brasileiros conseguem colocar em prática, né, dentro das suas reservas, dentro da educação indígena também. Então, hoje mesmo a gente está realizando um encontro muito bacana, né, desse projeto sobre convivência com os povos Baniwa, lá em São Gabriel da Cachoeira, em que eles estão refletindo sobre isso. Então, como é que a gente aprende com eles sobre essas questões? E o terceiro pilar é como é que a gente convive com nós mesmos, né? Nunca a gente cuidou tão pouco da nossa saúde, né? Da nossa saúde física, da nossa alimentação, da nossa saúde socioemocional, né? A gente vive uma grande crise também, um grande colapso de doenças, né? De ordem socioemocional no Brasil. Isso se reflete também no contexto escolar. A gente vê um aumento do índice, né? De depressão, automutilação, até mesmo de suicídio entre crianças. Então, a gente precisa pensar sobre esse assunto, a gente precisa entender que falar sobre sentimentos, falar sobre emoções, inclusive dentro do espaço escolar, é urgente. Né? A gente está falando de um país que muitas vezes os números mostram que não é um país que pensa, né, que é respeitoso com a criança. Os índices de violência mostram que a grande maioria, por exemplo, dos casos de abuso sexual acontecem dentro da família. Então, quando a gente não tem uma disciplina como educação sexual, por exemplo, né, que muitas pessoas restringem o olhar para ela como aprender o que era um ato sexual. E não é isso, né? É uma disciplina que olha para a questão dos sentimentos, dos limites do corpo, da autoproteção, da higiene, né? Ou seja, da segurança. Então, quando a gente não tem um espaço seguro para falar com a criança, dentro do espaço escolar, da ONG, do serviço de convivência, do posto de saúde sobre esse tema, muitas vezes a gente está deixando essas crianças, esses adolescentes, em situação de maior vulnerabilidade do que eles já vivem, né? Então, as situações, né? Alguém também citou aqui que eu não falei da ansiedade, mas que talvez, né, principalmente depois da pandemia, isso se acentuou enormemente. Então, como a gente começa a trabalhar
a questão da saúde socioemocional como uma questão de saúde pública, como uma questão que precisa ter um olhar delicado, né? Especialmente dentro do espaço escolar também. Excelente. Nós estamos aqui com Priscila Pereira, da Fundação Roberto Marinho. Esse é o minicurso Convivência e Cidadania. E a Priscila alargou a nossa visão a respeito do próprio conceito de convivência, mostrando que ela pode acontecer, né? Que ela acontece, na verdade, baseada assim, nesses 3 pilares, sobre os quais a gente precisa refletir. Então, vamos relembrar aqui. O primeiro é a convivência com o outro, seja ele parecido comigo ou bem diferente. E o outro não precisa necessariamente estar próximo, né, Priscila? Porque às vezes o outro está um pouco mais distante. Hoje em dia, com a tecnologia, né, o outro está perto e longe ao mesmo tempo. Então, ó, a convivência com o outro, porque geralmente é nessa convivência que a gente pensa mais. Ela falou também da importância de refletirmos, né, de forma bastante crítica sobre a convivência com o planeta, né, com o meio ambiente ou no planeta, no meio ambiente, porque as questões ambientais, elas são urgentes, né? A gente pode correlacionar, inclusive, essa convivência aqui com os ODS, que a gente trabalha tanto na escola, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Um deles, inclusive, é a cultura de paz. Tá vendo só como as coisas estão ligadas? E a terceira convivência, e não menos importante, a respeito da qual a Priscila falou, é a convivência com a gente mesmo, com a nossa saúde mental, com a nossa própria existência, com a nossa identidade, com a nossa história, a nossa trajetória, né? A gente precisa saber conviver com a gente mesmo, até para que a gente conviva bem com as outras pessoas. Então, ela trouxe para a gente aqui esse conceito bastante interessante e a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do nosso mini curso. Priscila, quando você falou nessa questão da convivência e trouxe esses pilares, eu achei bastante interessante porque realmente assim mostrou que é uma questão sistêmica, né? E você trouxe exemplos bastante práticos correlacionados ao nosso cotidiano, aquecimento global, mudanças climáticas, a própria pandemia, né? Essa questão da ansiedade que tanto caracteriza a geração, inclusive crianças e adolescentes, né? Hoje em dia. E a gente fala de convivência justamente por conta dessas problemáticas, porque apesar de sermos seres sociais, nem sempre essa convivência é uma boa convivência. E você disse até que nós estamos em uma crise de convivência. Então, será que hoje a gente convive mais mal do que bem? Não sei se a gente convive mais mal do que bem, né? Se a gente pensar na história da sociedade, né? A gente teve momentos em que as pessoas se degladiavam em arenas, né? Em que a gente tinha invasões de aldeias que eram inteiras dizimadas, né? A gente viveu aí a Idade Média, né? Enfim, então não sei se a gente convive mais mal do que bem. Eu acho que as redes sociais, né? A intensidade que a vida tomou fez com que a gente se relacionasse de forma diferente, mais individualizada, com preocupações diferentes do que a gente tinha, né? A gente não tem mais aquela preocupação, muitas vezes uma preocupação, o olhar isso não tô trazendo como de uma forma com um olhar conservador, não. Mas a gente tinha um foco na família, na nossa comunidade, né, com esse olhar mais ampliado para os nossos e com essa cultura individualista, capitalista, né, que a gente vive hoje, a gente quer like, a gente quer ser bem sucedido na rede social, né, que as pessoas olhem para a gente com uma respeitabilidade, e que muitas vezes essa respeitabilidade ela é baseada em coisas que são ilusórias, né? Num corpo perfeito, numa vida instagramável, em passeios. Não sei se vocês se vocês reparam nisso, né? Quem está assistindo, mas eu reparo isso bastante. Quando eu vou numa exposição de arte, por exemplo, né? Às vezes você entra numa exposição de arte bacana, né? Que tá todo mundo falando, todo mundo comentando, e legal.
e as pessoas estão o tempo inteiro preocupadas na melhor close que ela vai tirar né, da foto, mas ela não presta atenção naquela obra de arte que está ali, né? Ela efetivamente está vivendo, na vivência com aquela família, né? Um outro exemplo também que impacta muitas crianças. Existe uma, uma tendência, né? Tem até um nome em inglês, agora vou lembrar daqui a pouco. Mas de pais exibirem os seus filhos em redes sociais, né? Porque em algum momento alguém descobriu que postar foto do filho bonito, né, que é engraçadinho, fazendo uma gracinha, dava like, né? Então faz mais gracinha, né? E aí posta o filho fazendo aquela gracinha. Aquilo ali vai começando a gerar monetização muitas vezes, né? Porque aí você começa a ter mais seguidor, porque o seu filho faz uma... é engraçado, é bonitinho, né? Ele é carismático. Então, isso começa a virar uma grande bola de neve nessas relações, né? Aí chega um ponto que a criança vai para uma festinha de um amigo, ele não pode se sujar porque tem que tirar foto do look, né? Tem que fazer a dancinha, né? Que tá no momento, né? E aí uma coisa que começou com a alegria de um pai ou de uma mãe em mostrar o seu filho, um orgulho, se torna uma relação muitas vezes ditatorial ali naquele contexto, né? Porque a criança tem que ser perfeitinha, ela tem que viver essa vida instagramável e não se divertir como uma criança deve se divertir, né? Aproveitar como uma criança deve aproveitar. Então, isso é muito delicado, né? Então, esse modo de conviver, né? Ela acaba causando um olhar diferenciado, digamos assim, né? Sobre o que é importante, o que é primordial nas relações. Então, a gente vê violências sendo banalizadas, a gente vê brigas de trânsito acabarem em morte, vizinhos, ou um entregador que vem trazer alguma coisa na sua casa e aí não leva na porta do apartamento porque isso é proibido, né? Pelas regras, e aí a pessoa vai para cima do entregador com uma violência absurda, né? Então a gente vê o que era importante nesse convívio virar uma superficialidade, né? E quanto mais superficial, menos cuidado com essas relações se tem, né? E aí a gente vê na escola, por exemplo, brigas entre alunos por qualquer motivo que acabam virando agressão física, né? Então isso vai reverberando na sociedade essa banalização da violência, essa banalização das relações, ela vai se estendendo, né, nas nossas relações sociais de uma forma muito perversa. Excelente. Muito bom esse ponto de vista, né? Foi importante você ter falado aí sobre a questão da exposição das crianças. É uma realidade, o pessoal aqui nos comentários concordou, né? Porque todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Existem crianças que são a verdadeira fonte de renda de algumas famílias, né? Crianças que sustentam a casa com a imagem, que promovem na internet, e isso tem consequências, né? Como tudo na vida tem consequências. Lembrei o nome. Esse fenômeno se chama sharing. Sharing, de compartilhar, né? De compartilhar. É o compartilhamento excessivo de imagens de crianças, dos filhos na internet, né? Que acabam causando, né, esse mal-estar dentro da família e mais tarde até para a criança, porque esse conteúdo fica lá, né? Então ela pode ser muitas vezes vítima de bullying por acervos que os pais postaram no futuro também. Sim, é verdade. E olha, convivência, apesar de ser muito bom, nós somos seres sociais, a gente trabalhar para uma boa convivência, para a gente viver numa sociedade mais livre, justa, solidária, onde a gente possa se realizar,
a gente não pode só romantizar. Conviver é difícil mesmo, não é, Priscila? Não tem como só ter uma boa e plena convivência, não é? É, foi o que eu falei, né? Um assunto muito subjetivo, muito utópico, né? Você pensar nisso, por exemplo, tem um tempo, eu sempre, toda vez, por exemplo, que alguém fala sobre cultura de paz, você tocou no ponto do ODS, né? Uhum. Esse é um conceito que me aflige muito, porque o que é uma cultura de paz? A gente consegue promover a paz? Em algum momento alguém já conseguiu promover a paz no planeta Terra, Uhum. né? Desde que o ser humano se instaurou aqui? Talvez não, porque é isso, é um ideal, é algo que está lá na frente para a gente perseguir, né? Agora, o fato é, a gente precisa encontrar caminhos, né? A gente precisa pensar em pontes, a gente tem que pensar e essas pontes passam, inclusive, pela nossa percepção de ser social. A gente precisa entender que o que a gente faz reflete no outro, né? Se eu não cuido do lixo da minha casa, eu estou impactando o meio ambiente. Se eu não dou um bom dia para o meu vizinho, eu estou impactando no bom convívio é, desse ambiente, né? Se eu não cuido do meu filho com amor, se eu não cuido do meu aluno, né, e olho para ele como um sujeito de direitos, né? Para além de ser o meu objeto de trabalho, digamos assim, Claro. eu não estou cumprindo esse meu papel de ser social, né? Quando eu deixo de me posicionar por algo que é importante para a minha comunidade, para o meu bairro, né? Para a sociedade em que eu vivo, para perpetuar, que acabam perpetuando violências, né? Enfim, injustiças, vulnerabilidades. Né? Então, assim, acho que a gente pensar sobre convivência, né? É chamar para esse posicionamento, né? Para esse olhar da gente enquanto cidadão global. Entender que Excelente. a gente precisa é, entender que a gente faz parte de uma engrenagem, né? E para que ela rode bem, todo mundo tem que fazer uma parte. Excelente. Então, eu acho que poderíamos dizer que a convivência, a boa convivência, aquela convivência ideal, ela não acontece naturalmente, então ela é fruto de uma decisão. A gente precisa decidir que quer dessa maneira e a gente precisa se empenhar para fazer acontecer, não é isso? Isso, alguém colocou que o outro precisa querer conviver, de fato, mas a gente tem essa urgência nesse momento. Né? Uhum. A gente não pode mais se posicionar em bolhas, né? Acho que é cômodo para a gente fazer, A né? gente, ao invés de ter o trabalho, né, de construir essa convivência, às vezes a gente prefere se isolar, achando que é Exatamente. mais fácil, mas na verdade também tem consequências. Esse isolamento ele vai cobrar, né? Ele manda uma Sim, conta. sim. Assim, eu me lembro muito do período da pandemia, né? Na última, principalmente no auge da última, não, antes da pandemia, na verdade, nas últimas eleições, né? Em que muitas famílias se romperam, as pessoas pararam de falar, as pessoas saíram dos grupos de WhatsApp uns dos outros, né? Simplesmente porque pessoas, cada um assumindo os seus posicionamentos. Só que sem debate. Aí é que está a história. Sem Entendi. um debate de ideias. A gente desaprendeu a debater. A gente começou a brigar. Um tem que gritar mais do que o outro. E isso também se reflete na educação, isso também se reflete na escola. Né? Eu lembro quando eu era pequena, e aí teve um momento, né, que também de eleição presidencial, que teve um conflito desse polarizado, e as crianças começaram a brigar. Eu estudei numa escola piagetiana, e eles pegaram e falaram assim: vamos fazer o seguinte: quem aqui acha que os pais deveriam votar no candidato A? Quem aqui deveria. Então vamos fazer o seguinte: vamos procurar as propostas de governo deles. A gente foi estudar as propostas de governo dos candidatos e a gente fez um debate, né, dessas propostas dentro da escola. Né? Então, eu acho que esse exercício de. Lembrei disso com minha filha outro dia. Esse exercício da gente aprender a conversar, a debater
e não a brigar, a gritar a minha ideia, né? É querer impor a minha opinião em detrimento da opinião do outro. Porque existem pontes. Muitas vezes Sim, existem pontes. Só que se um grita muito alto, o outro grita muito alto, ninguém se escuta, né? E é é isso que a gente está verdade. vivendo enquanto sociedade, né? Então, Sim, a gente precisa reaprender a conversar, a dialogar, né? reaprender. Então, aqui, Reaprender. aprender a reaprender. Será que a gente está construindo aí um outro pilar da educação, né? Rever esses Pois é. conceitos, para a gente realmente ver se a gente não precisa pensar diferente, que às vezes a gente fica muito apegado às nossas ideias e às nossas certezas. E a Priscila está chamando a atenção aqui para esse aspecto, né? Aprender a reaprender. Exatamente. Sabe, Alguém aqui está Priscila? colocando Ah, uma coisa que é verdade, né? A gente a gente está desaprendendo, inclusive, que é democracia. pois Tudo é imposto, é. Algo que né? a gente Então, lutou tanto para conquistar, de repente exatamente. vindo abaixo, né? Sem reflexão, né? Exatamente. Simplesmente por uma disputa, às vezes, que nem faz sentido. Eu acho que isso me lembra muito, como nós estamos conversando sobre cidadania e formação política ao longo dessa semana, eu me lembrei muito, e estão chegando aí também as Olimpíadas, né? Do espírito esportivo das Olimpíadas, que eu acho muito legal, né? Que é o fair play. A gente tem a Carta Olímpica, né, que fala que, na verdade, o objetivo dos Jogos não é a competição, não é a gente eleger quem é melhor numa determinada modalidade, né? Mas ali aquela convivência entre as nações. Inclusive, né? Não é nenhuma disputa entre nações, é uma disputa entre esportistas. Mas a Carta Olímpica, ela tem esse conceito, essa filosofia, assim, bastante idealista também, né? De competições que sejam justas, que sejam transparentes, respeitosas, inclusivas. E eu achei muito interessante, né? Quem dera a gente pudesse também fazer política da mesma forma. E não esse esporte, como a gente está acostumado também no Brasil, nos estádios de futebol, né? Aquele esporte polarizado e violento, onde as pessoas estão prontas para matar e para morrer no que diz respeito ao adversário que está em campo. Porque o Brasil é o país do futebol, né? A gente é conhecido por isso, mas infelizmente no futebol a gente também não está dando exemplo de boa convivência, né? Não, nem um pouco, né? Especialmente das torcidas, né? Acho que tem a crise que a gente vive no futebol, né? Perpassa essa ideia, né? De polarização surda, né? Que eu falava ainda há pouco, né? Quando a gente não conversa, só grita e não escuta o outro, para incorporar também o que o outro Uhum. tem de interessante, né? E o que você não vê em outros esportes, porque nos outros esportes existem trocas, existe um congraçamento, existe o aprender com o que o outro está fazendo. Vou Uhum. dar um exemplo aqui muito meu particular, né? Eu sou aqui do Rio, né? Falei. Eu fui criada em comunidade de escola de samba, né? Ah, Eu sim. venho dessa cultura. Cultura E é muito, maravilhosa, né? e é muito engraçado, porque a gente, por exemplo, se eu boto uma camisa da minha escola de samba e vou à quadra de outra agremiação, eu sou recebida como um parente que eu não vejo há Ai, anos, sabe? As pessoas que não têm noção. legal. Então, as pessoas chegam perto, te abraçam, querem cantar um samba da sua escola para te fazer se sentir acolhido, né? Querem assistir, torcem para que o outro vá bem. Eu quero ganhar a Você é nota bem-vinda, maior. né? Eu quero ganhar a nota maior, obviamente, eu quero ganhar o campeonato. Que bacana. Mas se uma outra escola quebra um carro, todo mundo fica triste, porque perde o Sim, espetáculo, né? E eu acho que nas Olimpíadas acontece assim também, sim. Tem né? esse Ninguém quer espírito ver isso. esportivo, coletivo, Pois né? é porque essa ideia de que todos ganham, Isso. né? Todo mundo ganha, Quando gente. você tem Jogos Olímpicos com disputas leais, com atletas, né? De alta performance,
cada um dando o melhor de si, cabeça a cabeça ali para chegar. Então, é isso, ganha o espetáculo, ganha o esporte, ganha esse sentimento coletivo. Saem todos com um sentimento de dever cumprido, saem todos se sentindo valorizados, né? Isso. E a gente precisa aprender isso enquanto sociedade mesmo, porque é isso. Se eu realizo eleições, né, que a gente comparou com a política, né? Se eu realizo eleições democráticas, com debate de ideias, com respeito entre as pessoas, entre adversários que pensam diferente, as pessoas precisam pensar diferente. Ninguém é obrigado a pensar igual. E Pelo nem todo contrário. mundo vai ganhar, né? A gente tem a Exatamente. alternância de poder, é para isso mesmo. Agora, quando a gente lida com a política, né? Com esse olhar de torcida organizada, com esse olhar de cego, né? Eu não escuto o que o outro está dizendo, que pode ser interessante, pode ser point,